Olá, amigos! Mais um programa Descomplicando a Lição está no ar. Esse é o 7º programa dessa série que nós estamos estudando sobre o amor e a justiça de Deus. Um assunto absolutamente envolvente, é ou não é? Então nós estamos agora, já ultrapassando a metade desse trimestre, e vamos prosseguindo em conhecer, na série lógica, na sequência lógica que o autor da lição está colocando, nós conhecemos o amor de Deus, nós conhecemos o amor pragmático que veio com as alianças e como nós podemos responder a isto. Nós estamos progredindo na compreensão das nossas relações em resposta às provocações amorosas de Deus. E nessa semana nós vamos estudar sobre o problema do mal. A lição 7, se Deus é amor, se o sistema dele é um sistema que quer o bem-estar do universo e, portanto, das criaturas criadas, por que existe o mal? Essa questão está sendo tratada aqui. Como é que nesse ambiente amoroso nós podemos entender o mal? Só que nós estamos num mundo onde o pecado está em vigência, não é verdade? E por conta disso, essa questão se apresenta com uma propriedade enorme, porque nós precisamos compreender como é que Deus lida com essa questão. E nós estamos acostumados a ver o mal preponderando em muitas situações. Mas a lição dessa semana nos faz raciocinar sobre como Deus age em relação ao mal, mas como a humanidade precisa se organizar para superar essa questão e transcender em sua experiência, de tal maneira que os aspectos espirituais da vida possam superar qualquer barreira imposta pelo mal. Então vamos ao assunto, começando pelo texto para memorizar. O texto para memorizar está em Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, é um texto conhecido nosso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Logo, esse texto está nos dizendo que o mal passará, e que essas coisas são consideradas primeiras, porque haverá um recomeço, né? Haverá uma nova realidade. E nós temos que aprender a lidar, então, com essa realidade até que ela finde. E aqui está na figura que o ilustrador coloca para que nós entendamos o assunto, que a questão do mal é uma questão de escolha. Nós temos, de um lado, a rocha da nossa segurança, que é Deus, com o seu plano de amor, né, com o seu sistema de amor, que nós já discutimos aqui tantas vezes, e do outro lado nós temos o mal, com a sua treva, né? E o que nós temos nessa figura aqui? Que nós temos dois caminhos, e a nossa liberdade nos permite escolher. A questão do problema do mal, ou lidar com isso, depende das escolhas que nós vamos fazer. Ou nós vamos confiar em Deus, no sistema dele, ou não vamos confiar. E isso é uma questão de liberdade que vai ser tratado no âmago da lição. Nós vamos ter um momento em que o autor da lição nos provoca uma discussão em defesa dessa liberdade. Então vamos à lição. E antes de nós passarmos a lição, aquele aviso de sempre, não esqueçam de dar o like, porque o like vai colocar esse programa em evidência na plataforma. Façam isso
e você estará cooperando com o reino de Deus, porque muitas pessoas poderão entrar em contato com a Bíblia sem que seja necessário muito esforço, somente um toque ali no like. Muito bem, vamos então à premissa dessa semana, que é uma premissa interessante. Vejam bem, isso está no livro Patriarcas e Profetas, logo no início do livro, na página 9. Toda manifestação de poder criador é uma expressão de amor infinito. Ou seja, a criação é uma expressão do amor de Deus. A materialidade de tudo que foi criado é a única forma que as criaturas podem ter para entender o amor de Deus. Então, o mundo material é muito importante. Nós já discutimos isso aqui várias vezes. A soberania de Deus implica plenitude de bênçãos a todos os seres criados, pois é a materialidade do universo que nos cristaliza, né, diante dos olhos as bênçãos de Deus. Então, a história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que começou no céu até o final da rebelião e expiação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. Então nós temos que entender todo esse grande conflito como tendo sido permitido por Deus, para que nós finalmente, né, ao chegarmos no final desse grande conflito, tenhamos uma noção cabal, uma noção completa e intencional sobre o sistema de Deus e sobre a verdade que é esse sistema. Então, a lição dessa semana é parte do entendimento dessa questão maior. A lógica do estudo dessa semana é o seguinte: o problema do mal, ele precisa ser visualizado de 3 maneiras, pelo menos. O autor nos dá aqui 3 maneiras como nós podemos entender ou nos posicionar, sendo que na nossa realidade há uma permissão para que o mal exista. Então a Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. Isso aqui é uma coisa extremamente importante, porque isso nos dá possibilidades de nós crescermos intelectualmente, compreendendo melhor essa questão. Se há questões abertas, quer dizer, você está sendo chamado a pesquisar, ok? A segunda noção é que nossas explicações sobre o problema do mal, essas explicações são limitadas. Então, há necessidade de uma transcendência para que nós possamos entender de fato o que está acontecendo. Se nós nos pautarmos só pela realidade que nos cerca, certamente a compreensão do mal ficará limitada. Então, há uma chamada para que nós transcendamos dessa realidade. E a terceira coisa é que somos encorajados a abordar o problema do mal com esperança. Ou seja, o mal é mal, mas há uma esperança de que isso tudo passará, conforme o texto para memorizar que vimos aí no início da lição. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então, o primeiro assunto, que é o que está no auxiliar dos professores, né? Auxiliar para os professores, esse primeiro assunto, a Bíblia contém questões abertas sobre o mal, é um assunto extremamente importante. Eu quero aqui, antes de entrar no assunto, muito humildemente solicitar a Deus que nos dê capacidade para entender um pouco e eu mesmo ter condições de explicar aos professores coisas que são muito, muito profundas. Então, se são questões abertas, a primeira é: por que os filhos de Deus se defrontam com o mal ao esperar o bem? E essa situação de nós esperarmos o bem, né? Porque o sistema de Deus é um sistema benéfico, é um sistema amoroso, um sistema
cooperativo. Mas nós, ao esperarmos do sistema de Deus o bem, às vezes nos deparamos com o que não é bem. E a pergunta aqui segue: até quando nós vamos ter que nos deparar com aquilo que não nos torna felizes e estáveis? E o autor então começa a discutir aqui coisas muito importantes. A presença do mal é uma consequência direta do uso errado da liberdade. Ou seja, a lei de Deus é o ente, vamos dizer, jurídico, não é? Que delimita o que é o bem. Então, tudo que está fora disso é o mal. Eu lembro do presidente brasileiro anterior que dizia: eu trabalho nas 4 linhas daquilo que é o bem, né? Que é a Constituição. Eu não saio disso. Ele sempre repetia isso. Então, o que está fora dessas coisas, o que está fora da lei de Deus, é o mal. Mas nós transgredimos a lei. E transgredimos por quê? Porque temos liberdade. E o texto está dizendo que é o erro de nossas escolhas por causa da liberdade que nos leva à presença do mal e suas consequências. Mas Deus permite a existência do mal por um tempo para resolver as questões levantadas pela rebelião de Satanás. Então, imediatamente o que vem? Deus é um especialista em transformar coisas que podem ser prejudiciais, né? Ameaças. Ele é um especialista em transformar ameaças em oportunidade. E por conta disso, ele está permitindo o mal. Ele está utilizando essa ameaça para demonstrar o que é bom. E isto é o que nós vamos tentar entender no texto da lição dessa semana. A permissão do mal torna possível ao universo ver o que acontece quando as leis de Deus são rejeitadas. Ou seja, o parâmetro, as 4 linhas colocadas por Deus, se são rejeitadas, volte ali à sua mente a figura que inicia a lição, não é? São as nossas escolhas, não é? Posso escolher o bem, posso escolher o mal. Se nós escolhemos mal, há consequências. E Deus torna possível a existência, ou permite a existência do mal, para que o universo veja o que acontece quando alguém ultrapassa as 4 linhas. Então, a permissão do mal expõe o caráter de Satanás, seus princípios de egoísmo e destruição, contrastados com o caráter do amor e da justiça de Deus. Então, como é que nós que nascemos nesse ambiente, onde o caráter de Satanás está em todos os cantos, nós estamos num mundo onde a influência satânica é muito forte. Então nós vemos o caráter de Satanás em todo lugar. Nas ações humanas, no comércio humano, em todo o comportamento da humanidade, está lá o caráter de Satanás. Como é que, num ambiente desse, eu posso contrastar o caráter dele com o caráter de Deus? Aí tem toda a revelação de Deus, não é? Nós temos os 3 livros onde nós podemos estudar o caráter de Deus. O primeiro deles é a natureza, o segundo deles é a Bíblia e o terceiro deles é a vida de Jesus. Então nós temos 3 livros através dos quais nós podemos comparar os 2 sistemas. Então, nós podemos ver, por contraste, lendo a Bíblia, os princípios satânicos do egoísmo, e nós podemos ver que o egoísmo leva à destruição, e nós podemos contrastar isso com o sistema de Deus, que sempre sempre existe produzindo restituição, recomposição, melhora. É muito diferente do sistema satânico que leva sempre à destruição. Eu, estudando esse tema, fiquei pensando,
Se o inimigo quer a sua mente e quer que o sistema dele seja visto e seja garantido, por que ele quer nos destruir? E essa questão será discutida aqui no passar dos assuntos da lição. Numa segunda lâmina que vem, vamos entrar um pouquinho nessa questão. Por que a destruição é importante para o inimigo? Então, a predominância do mal demonstra que as alegações de Satanás são infundadas, porque as consequências do mal são desastrosas. Em 2 Coríntios 4, 9, está lá bem claro, mostrando que os filhos de Deus vão ser recuperados, mas os ímpios serão destruídos. Então, as consequências do sistema do inimigo fazem com que nós tenhamos uma comparação entre os dois sistemas. E é por isso que Deus permite um pouco, ou temporariamente, a existência do mal. Então, a pergunta que está aqui, né, por que os filhos de Deus se defrontam com o mal ao esperar o bem? É porque eles precisam ter parâmetros para comparar esses dois sistemas. Então, se nós somos filhos de Deus e nós entendemos essa questão, é claro que nós vamos raciocinar de uma forma muito diferente, sabendo que a permissão do mal é uma concessão de Deus para que nós entendamos os dois sistemas e nos posicionemos corretamente nas 4 linhas. Então, o que aprendemos com a presença do mal? Aqui o autor da lição já vai nos dando ainda mais detalhes sobre como responder isso, né? Por que os filhos de Deus se defrontam com o mal ao esperar o bem? E até quando isso vai? Então, o que nós aprendemos? O sofrimento causado pelo mal ensina sobre o valor dos princípios divinos. Lembram dos princípios divinos? Justiça, misericórdia e humildade. Em Romanos 5, 3-5, o apóstolo Paulo fala desse problema. Ele ali faz uma análise do sofrimento causado pelo mal e mostra que o sofrimento serve como peça educativa ou como ferramenta educativa para que nós entendamos o mal. Paulo é um expert nessa questão. A presença do mal é educativa. E é isso que Paulo mostra nesse texto de Romanos. Ela educa como? É porque a presença do mal está, é que nós vamos entender a maledicência ou as consequências funestas da presença do mal e não vamos querer que o mal se levante outra vez. Então, Deus permite o mal para que nós alcancemos a consciência de que o mal é mal e é necessário que ele não persista. Essa é uma das questões que nós aprendemos com a presença do mal. Deus permitiu que o mal tivesse uma certa proeminência para que o universo pudesse ver suas consequências devastadoras. Está em Apocalipse capítulo 20, nos versos 7 ao verso 10, onde é descrita a destruição de Satanás depois dos 1000 anos que vamos passar no céu. O regresso aqui começará com a destruição de Satanás. Então, vejam bem, Deus permitiu o mal, já que a liberdade das suas criaturas permitiu que as criaturas escolhessem o mal. Ele permite isso numa intenção educativa para o universo, para que o universo possa ver as consequências do mal. E o sofrimento, embora doloroso, pode ser redentor. Ele frequentemente desperta as pessoas para a realidade do pecado, conduzindo-as à busca de Deus e ao arrependimento.
Então, olha só, por que os filhos de Deus se defrontam com o mal ao esperar o bem? Aqui está, né? É uma questão puramente didática de Deus. Ele espera que nós, como está aqui na frase final, né? Visualizando o sofrimento, embora isso seja doloroso, isso pode ser redentor. Por quê? Porque o mal geralmente faz com que as pessoas despertem para a realidade do pecado. E nessa condição, elas se voltam a Deus buscando o arrependimento. Ou seja, a liberdade de Deus é mantida aqui sob todas as formas, não é? Deus mantém a sua liberdade, ele não te coage, ele por comparação, ele faz com que você raciocine, use a sua razão e tome uma decisão. É tão lindo isso, ver como Deus é coerente em todos os momentos, não é? Então, há muitas coisas que nós não sabemos. E a pergunta que o autor da lição coloca é: por que não sabemos? Há uma intenção nisso, de nós não sabermos muitas coisas? E a Bíblia parece dizer que sim. Seres humanos possuem conhecimento e entendimento extremamente limitados. Somente é expansível mediante a comunhão com Deus. Ou seja, o pecado nos limitou. Mas nós temos milhões de neurônios. Isso quer dizer que a nossa capacidade de usar a razão e o raciocínio é enorme, é quase ilimitada. Agora, o que Deus fez por amor? Ele nos limitou. Parece uma contradição, não é verdade? Deus permitiu um limite. E por que ele permitiu o limite? Aqui está o argumento. Para que nós notemos o nosso limite e nos voltemos a ele, porque somente vamos expandir esse limite se nós tivermos comunhão com Deus. E aqui começa, como eu disse, nessa lâmina, nós vamos entrar um pouco na questão aí de o que o pecado fez conosco. O que o inimigo fez? Ao nos tirar das 4 linhas da Constituição de Deus, né, que é a lei, ele nos joga numa limitação, porque a lei nos liberta. Isso também é um assunto que vem nas próximas lâminas, a liberdade da lei, quando o autor vai fazer a defesa do livre-arbítrio. Mas a lei nos liberta e o pecado nos restringe. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte: essa restrição aconteceu porque o pecado trouxe corrupção. Isso é o que está aqui nessa segunda frase. A limitação humana é parte do plano divino para o desenvolvimento. Ou seja, Deus nos limita porque é a onisciência dele. Ele nos limita para que nós queiramos sair desse limite e nós nos voltemos para ele. O pecado trouxe corrupção e desordem à natureza humana, incluindo a mente. E o sábio Salomão fala isso em Provérbios. Provérbios 1, 7, Provérbios 3, 5 e 6, ele fala dos limites humanos. O pecado cortou o acesso direto à sabedoria divina. Então, a limitação humana, ela é imposta por causa do corte ao acesso direto à sabedoria. Ou seja, saímos das 4 linhas, estamos fora daquilo que pode nos ilustrar. Então, nós passamos a não ter condições de analisar coisas que são superiores. Venham comigo aqui, olha. O que o pecado causou? Qual é a ausência da sabedoria divina que nos limita? A capacidade de compreender a realidade espiritual e as complexidades da criação que foi prejudicada pelo pecado. Venham comigo aqui, professores, com muita atenção. O que o pecado cortou?
a capacidade de compreender a realidade espiritual e as complexidades da criação. Isso tudo foi prejudicado. Aqui está a diagnose do que aconteceu conosco. O pecado nos tira a possibilidade de compreender realidades espirituais e nos joga necessariamente a realidade física. Como nós não temos capacidade de lidar com realidades espirituais, lembrem que realidades espirituais são sempre sabedorias ideais. Eu não preciso lidar com a realidade física. Quando eu tenho sabedoria espiritual, a realidade física, ela é transcendível. Eu não preciso dela para raciocinar. Eu apenas lido com o mundo das ideias. Isso é muito importante, isso que eu estou dizendo. Porque o pecado nos jogou para lidar só com a realidade física. Eu queria abrir um parênteses aqui para lhes mostrar o que é isto. Vejam todo o processo civilizatório humano. Aonde está a nossa confiança? Não é na realidade espiritual, porque nós perdemos a noção de análise daquilo que é espiritual, ou seja, de coisas que são ideais. E nessa situação nós fomos jogados para a realidade física. Toda a nossa esperança estão nas coisas. A nossa esperança são as coisas. E nós lutamos por isto. Vejam as nossas cidades como são. O que é uma cidade próspera? É aquela que tem grandes edifícios, tem um sistema de segurança enorme, onde as pessoas têm supermercados, têm hospitais, têm escolas, têm áreas onde elas podem ter lazer, os objetos são importantes. Uma cidade tem grandes aeroportos onde as pessoas podem entrar num avião e viajar, e viajam para cidades que são maiores. Essa realidade física, que nós dependemos das coisas e que nos dão uma noção de que nós estamos seguros por causa dessas coisas, é o limite. E o inimigo usa tudo isso contra nós também. Eu fiz a pergunta no início da nossa explanação, por que o inimigo quer nos destruir? E agora é o momento de eu explicar isso. A destruição disso que nos dá a segurança é a grande oportunidade do inimigo para abalar a nossa confiança nas coisas espirituais. Vejam bem, a Bíblia diz que nenhum homem jamais viu Deus, portanto, Deus é uma grande ideia, não é? Ele é um ente espiritual, nesse sentido. Então, nós nunca vimos Deus. Mas o que nós temos é a realidade física, onde nós colocamos a nossa confiança. Todas as vezes que essa realidade física é abalada, como nos resta um pouco da complexidade das coisas espirituais, nós imediatamente pensamos em Deus. Se ocorre um terremoto e a cidade onde nós estamos, que é uma cidade cheia de coisas, cheia de edifícios, cheia de elementos que nos causam a sensação de segurança, isso tudo é abalado, o nosso resquício de compreensão da realidade espiritual aparece e nós culpamos Deus pela destruição. Aonde estava Deus que destruiu aquilo que nos dá segurança? Vejam bem isso aí. E com isso o inimigo abala a confiança em Deus. Ele usa a realidade física contra nós, embora ele tenha nos jogado nessa realidade física, para que nós tenhamos desconfiança das coisas espirituais. Eu quero voltar ao texto que nós estávamos lendo. Então vejam aqui comigo novamente. O pecado cortou o acesso direto à sabedoria divina. Qual é a sabedoria divina? Capacidade de compreender a realidade espiritual. Então, a complexidade da criação. Isto tudo foi prejudicado. O conhecimento tornou-se obscurecido e fragmentado. Nessa situação, meus caros, o que nós inventamos? A ciência. O que é a ciência?
A ciência é um conhecimento espiritual. Como assim? A ciência são conjecturas, são raciocínios. Baseados em quê? Na realidade física. Toda ciência que nós temos, ela é baseada na nossa realidade física. Quero chamar aqui conceitos que estão aí no seu consciente, mas que foram explanados em lições passadas. Deus é a verdade essencial. Lembram disso? Todo o resto, o universo, com todas as suas coisas, são realidades contingentes, que para existirem, elas não são mentiras, mas elas são contingentes. Para existirem, elas necessitam de estar ligadas à verdade essencial, que é Deus. O que é que nós criamos? Uma ciência que lida com a realidade que é contingente, portanto, não é a realidade que tem existência em si mesmo, e por isso essa ciência não nos oferece a segurança que Deus oferece. Ela vai mudando ao longo do tempo, mas nós nos seguramos nisso. E é nessa confiança que nós vamos. Essa ciência, ela está fora das 4 linhas da Constituição de Deus. E ela não nos dá segurança, ela é falível, ela vai mudando ao longo do tempo. E nessa situação, o que aconteceu? Deus está permitindo que nós saibamos algumas coisas, mas não todas. Porque na medida em que nós vemos que a ciência também não nos dá segurança, essa oportunidade é a oportunidade de Deus para que nós nos tornemos para Ele. Fica claro isso, professores? Então, se nós vemos aqui, a busca pelo conhecimento tornou-se sujeita a erros por causa dessa explicação que eu acabei de dar, e a humanidade isolada de Deus passou a depender apenas de suas próprias capacidades. E neste sentido, nós precisamos ter uma comunhão com Deus para poder ter segurança. Então Deus aproveita a existência do mal, ou seja, o que está fora dessas 4 linhas da Constituição dele, ele aproveita, porque ele é um especialista, né, como eu disse, em aproveitar ameaças e transformá-las em oportunidades. Então ele deixa que nós tenhamos a sensação de que aquilo que nos causa segurança, na verdade, baseado em coisas que não são verdades essenciais, isto vai fazer com que nós busquemos alguma coisa que seja mais segura que isto. E a segurança está só em Deus, que é a verdade essencial. Fica claro isso, professores? Olha o que a nossa lição dessa semana nos diz. Então, se nós temos limitação, o que nos é permitido ver? Isso aqui é tão importante e é inclusive comovente ver como Deus trata conosco. O que ele permite que nós vejamos? No contexto do grande conflito, a limitação humana, isso que nós analisamos agora, serve para destacar a dependência de Deus. Para que mais, né, que a limitação serve? Serve para compreender questões mais profundas do universo. Teremos que buscar Deus. Ou seja, se nós queremos, temos que a ciência que nós utilizamos, né, e os objetos que nós achamos que nos dão segurança, na verdade nós vemos que não nos dão segurança, nós temos que ver coisas que são, né, mais profundas para que nós tenhamos segurança. Eu pus aqui entre parênteses o nome de Jó, porque Jó é exatamente essa discussão toda que nós estamos levando. O que Jó tinha? Ele tinha coisas, não é verdade? E no diálogo entre Deus e Satanás, quando quem provoca, né, nem é Satanás, é Deus. Deus disse: já viste meu servo Jó? Aí Satanás volta assim: ele te serve porque ele tem coisas. Aí Deus permite o mal, que é toda essa história que nós estamos vendo aqui, para que Jó se voltasse para ele, porque Jó também estava seguro nessas coisas. Jó era muito rico, ele tinha uma família excelente,
e aquilo tudo é retirado, né? Todos os bens são retirados, até os filhos morrem, e por fim ele fica doente, porque se todos os bens materiais faltam, mas nós temos saúde, nós ainda temos alguma autossuficiência, não é? Até a saúde dele foi tirada. E Deus então mostra que a segurança, e vai mostrar isso para Jó, né? Que a segurança dele não estava nessas coisas, estava em conhecer Deus. E no fim do livro aparece um diálogo lá entre Jó e Deus, porque Jó achava que ele sabia das coisas, e ele pede para Deus uma audiência e diz: se o Senhor me der esse momento, eu vou poder mostrar os meus argumentos. E Deus então concede para ele uma audiência. E no primeiro diálogo, Deus pergunta: Jó, o que tu entendes dos fundamentos da terra? E Deus vai fazendo perguntas, são dezenas de perguntas que estão ali no livro de Jó. Eu tive a oportunidade de ler esse livro muito devagar e colecionei todas as perguntas que Deus fez para Jó. Nenhuma pergunta é respondida, porque toda a nossa ciência é baseada em verdades contingentes. E Jó não consegue responder. Então, no fim desse diálogo, Jó se vira e diz: ah, agora sim eu te conheço. Antes, eu só ouvi falar. Vejam só. E o livro diz que a partir daí a sorte de Jó mudou. Vejam bem, professores, do que nós estamos frente a frente aqui. Deus permite o mal, permite que nós tenhamos limites, e esta onisciência de Deus faz com que nós busquemos Deus. É maravilhoso você entender a onisciência de Deus. Eu estou apaixonado por esse assunto. Na lição dessa semana, o segundo assunto sobre a existência do mal é que nossas explicações sobre o problema do mal continuam limitadas. Mesmo que nós tenhamos compreensão, a Bíblia nos abre, a nossa comunhão com Deus faça com que nós entendamos coisas mais profundas, mesmo assim, ainda temos uma compreensão limitada. E o autor da lição vai aumentando a nossa capacidade de entender esse limite. Porque ele diz que a permissão do mal é parte do plano redentor de Deus. É um paradoxo isso, não é? Mas olha só, o limite humano é intencional, ou seja, Deus colocou esse limite pensando. Promove o crescimento contínuo e a dependência de Deus. Ou seja, o limite que Deus colocou é o seguinte: eu não vou saber tudo. Mas isso não quer dizer que eu não tenha capacidade de saber. Aliás, é bom lembrar o seguinte: Ellen White, discutindo sobre a inteligência das pessoas pré-diluvianas, ela diz que a capacidade humana de abstrair e de elaborar era muito maior que a nossa. Ela fala das cidades com os monumentos, ela diz que as pessoas eram hiperinteligentes, capazes de fazer coisas enormes. E mesmo depois do dilúvio, aparece ali a inteligência humana, ainda com resquícios do Éden. Os caras construíram uma torre, lembram disso? Na cidade de Nimrod, cidade de Babilônia, Nimrod constrói uma torre. Aquela torre era um observatório para eles entenderem como é que se produz chuva. Eles queriam saber como é que eles poderiam fazer para não acontecer um outro dilúvio. Essa era a intenção. Vejam só, irmãos, que o limite que Deus coloca, na verdade, é intencional para que nós busquemos ultrapassar esse limite. Devemos entender a limitação não como um defeito, mas como oportunidade para aprender, explorar e confiar em Deus. Olha o que Deus espera por causa do limite. Esse processo molda a humanidade em harmoniosa humildade e gratidão em relacionamento mais profundo com Deus. Ou seja, o limite humano que é intencional
ele tem um objetivo, que é fazer com que nós busquemos mais progresso e neste processo nós vamos ser moldados em harmoniosa humildade e gratidão em relacionamento mais profundo com Deus, porque nós vamos ver que tudo que nós sabemos é nada. Como disse Jó, eu não te conhecia. A limitação humana exige, portanto, fé. Nem todas as perguntas serão respondidas agora. Deus chama a humanidade para confiar nele. Então, numa lâmina aí, que foi a primeira lâmina, estava escrito que é a comunhão com Deus que faz com que nós transcendamos os limites que foram impostos pelo pecado. E agora, nós estamos vendo os argumentos sobre aquela afirmação que estava lá na primeira lâmina. O que nós podemos aprender com pessoas que descobriram isso que a gente está discutindo agora? Nós temos aqui o salmista. No Salmo 73, Davi apresenta um questionamento. Ele diz, o mal existe entre nós, e o que eu observo? Ele ficou perturbado com a realidade. Qual é a realidade? Ele viu que os ímpios pareciam prosperar. E não é que nós vemos isso na sociedade onde nós estamos? Os ímpios parecem que prosperam, não é? Parece que sair das quatro linhas e ir para a realidade física como sendo o nosso argumento de segurança, parece que nos traz prosperidade. Ele, então, se vê diante de um paradoxo, né? Porque Deus promete bênçãos, promete prosperidade, no entanto, são os ímpios que prosperam. A ilusão do sucesso dos maus é discutida no Salmo 73. E o salmista reconhece que os ímpios podem parecer ser bem-sucedidos, mas seu destino final é a destruição. Então, embora pareça que os maus prosperem, a Bíblia garante que Deus trará juízo em seu tempo. Isso está em Romanos 2, versos 6 a 8, e em Apocalipse 20, verso 12, onde está a destruição de tudo, destruição de Satanás e todos aqueles que o seguiram. A ilusão do sucesso dos ímpios foi retirada de Davi quando ele observou o santuário, porque o processo todo, né, de expiação do pecado vai resultar na destruição de quem propõe o pecado. E quando ele observou o santuário, ele chegou à conclusão de que, na verdade, a prosperidade dos ímpios é ilusória. E é isso que nós estamos estudando na lição dessa semana, a ilusão de que o mal é melhor do que o bem. E qual é a intenção de Deus com isso? Bom, o argumento está aqui, olha. O autor da lição propõe a defesa do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado da liberdade. Deus não é culpado do mal. O amor e liberdade são indissociáveis. O amor verdadeiro só pode existir em um contexto de liberdade. Deus sendo amor, conforme João, na primeira carta diz, né, Deus é amor, criou seres com livre-arbítrio para que pudessem escolhê-lo livremente, em vez de serem compelidos a obedecer. Então vejam bem, caros professores e alunos da Escola Sabatina, a questão do mal, a existência dele, é uma permissão de Deus por causa da liberdade que ele nos concede. Mas como nós já vimos aqui, todo o raciocínio que está sendo construído na lição dessa semana é que essa permissão de Deus é para que nós
tenhamos condições de comparar os dois sistemas e tenhamos condições de nos posicionar. E nesta condição é que o autor da lição defende essa questão do livre-arbítrio. Os irmãos estão entendendo? A defesa do livre-arbítrio é muito importante, porque é nessa condição de liberdade que nós vamos ter poder de escolha. O autor também propõe a defesa da obediência, que é outro momento inteligente da lição. A obediência é um conceito que implica necessariamente na confiança. Se eu sou livre e eu passo a entender os dois sistemas, no momento em que eu entendo o sistema de Deus, eu passo a confiar nele, então eu vou obedecer não por imposição, né? Mas porque a obediência é um conceito que implica em liberdade. Portanto, a defesa do livre-arbítrio e a defesa da obediência, elas estão intrinsecamente ligadas. Confiança significa obedecer, mesmo quando as instruções contrariam a lógica e o desejo humano. Ou seja, eu compreendi, por contraste dos dois sistemas. Então eu vou aderir e vou saber que mesmo que a obediência contraria algumas lógicas que eu estou acostumado a lidar com elas, ainda assim eu vou obedecer, porque obediência é um conceito que implica necessariamente em confiança. Obediência demonstra fé no plano de Deus. Confiamos que o que Deus deseja é bom, mesmo que não compreendamos completamente, que é o caso da nossa limitação. Isso não quer dizer que nós não possamos compreender mais. Os irmãos entendem? Mas o limite que Deus colocou é, na verdade, um estímulo para que nós queiramos sair desse limite e progridamos de maneira que nós possamos compreender mais completamente. A obediência pode parecer restrita, porém, obedecer a Deus liberta do domínio do pecado que leva necessariamente à destruição. Então, a lei produz liberdade porque protege das consequências destrutivas do pecado. Está clara essa sequência de coisas? Por que o autor está defendendo aqui a obediência? E finaliza dizendo: obedecer a Deus é uma escolha deliberada, ou seja, é intencional. Eu obedeço intencionalmente. Rejeitamos os princípios de Satanás e nos alinhamos com os princípios divinos. E aqui tem dois textos onde as pessoas entenderam isto e se posicionaram. O texto que está aqui de Josué 24 é aquele texto muito conhecido, né? Escolham aí a quem vocês vão servir, se são os deuses ou se é Deus. E Josué se posiciona, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele entendeu tudo isso. E o outro trecho é Deuteronômio 30, onde Moisés conclama o povo a servir a Deus. Ter uma obediência inteligente, por comparação e por contraste, sabendo os objetivos de um sistema e aonde o sistema levará, e os objetivos do outro sistema e aonde isso desembocará. Essa é a questão que está aqui. Então, o terceiro tema que está sendo estudado nessa semana é que somos encorajados a abordar o problema do mal com esperança. Toda essa explicação que foi dada, ela tem um objetivo, de colocar diante de você a possibilidade de você encarar tudo que está diante de você, a realidade, principalmente a realidade espiritual, ou seja, a mudança de conceitos e a mudança mental que é necessária. A lição dessa semana está pedindo: olhe, o mal termina em destruição. Obedecer a Deus
vai terminar em salvação, em restituição, em recomposição, em melhora. Então, nós temos que olhar para a presença do mal, que é uma necessidade, segundo nós vimos, didática de Deus. A presença do mal é permitida porque ela é educacional, né? E por comparação nós podemos tomar decisões. Então nós temos que olhar essa presença do mal com esperança. Porque às vezes que aconteceram mal, olha aqui, irmãos, o apóstolo Paulo recomenda, em tudo dai graças. Como é que eu vou dar graças a Deus quando acontece um problema? Mas o raciocínio está na lição dessa semana. A presença do mal é permitida por Deus para que você conheça Deus. E nesse sentido, eu vou dar graças a Deus sempre que o mal se apresentar, porque eu compreendo qual é o objetivo disso. Então, Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que esse texto está aqui? Porque o autor da lição coloca aqui uma pergunta. O que você vai escolher? O mal ou o bem? Ou, melhor dizendo, por que nós temos que conviver num ambiente onde as duas coisas estão ali convivendo, o mal e o bem? Então, esse texto esclarece, porque se nós nos submetermos a Deus, o mal vai ser menor. Romanos 12:2 diz, não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não olhe para o mal. Esse texto aqui nos leva para essa frase aqui, o mal finalmente também vindica o caráter de Deus. Olha só, desgraçadamente o mal entrou no mundo, mas como eu disse que Deus é um especialista em usar dificuldades para criar facilidades, ele usa a presença do mal para vindicar o caráter dele. Então, o amor e o mal são escolhas. A existência do mal serve, paradoxalmente, como um contraste que revela mais claramente o amor de Deus. O egoísmo e a maldade são expostos na cruz. Ali, o amor incondicional de Deus é glorificado, conforme Colossenses 2:15. A Bíblia apresenta a escolha como um aspecto central do relacionamento com Deus e do grande conflito entre o bem e o mal. A decisão de obedecer reflete a liberdade humana e é um testemunho de amor e fidelidade do Criador. Ou seja, a presença do mal não implica que Deus mudou. Tá claro? Isso foi o assunto da lição passada. Deus não muda. Ele é inabalável. Com essa discussão toda aqui exposta, podemos então ir para a interligação do tema semanal com os temas diários. O primeiro assunto, que a Bíblia contém questões abertas sobre o mal, está nas lições de domingo e de segunda-feira, até quando há muitas coisas que não sabemos. O segundo assunto, que nossas explicações sobre o problema do mal são limitadas, está nas lições de terça e de quarta-feira. Teísta cético e a defesa do livre-arbítrio. E o terceiro assunto, que é o encorajamento, né? Embora a presença do mal esteja conosco, mas nós temos que olhar com esperança, o amor e o mal. Os dois estão juntos. Enquanto nós estamos aqui, nessa situação, nós temos que olhar com a visão espiritual muito mais além do que a visão material nos permite.
Essa é a questão que está aqui. Professores, agora eu vou falar diretamente pela primeira vez nessa lição com vocês. Vejam que assunto importante nós estamos estudando. Muito profundo. Tomem esse esquema que vai ficar à sua disposição, tentem estudar um pouquinho isso, tentem ver se essa noção de que a presença do mal ela é ruim, mas pode ser um ponto de inflexão ou ser usada como instrumento educativo para que nós saibamos escolher qual dos sistemas nós vamos estar posicionados, ou o sistema de Deus, que é o bem, ou o sistema do mal. Ambas as escolhas deverão ser intencionais. E quero terminar dizendo o seguinte: a Igreja Adventista está nesse momento proporcionando uma oportunidade para que o mundo se posicione. Nós estamos no 2º ano em que a igreja está distribuindo o livro Grande Conflito. Todos nós distribuímos isso. Esse livro, ele foi escrito com a intenção de que o mundo saiba os dois sistemas e possa conscientemente se posicionar. Deus não espera que todos se batizem na igreja. Ele espera que nós tenhamos decisões intencionais, tanto em relação ao sistema dele, como rejeitando o sistema dele. E é isso que a Escola Sabatina pretende que os seus alunos alcancem. Uma compreensão que lhes dê possibilidade de opção intencional. Muito bem. O que nós podemos dizer sobre a aterrissagem? Nossa ênfase ao estudar o problema do mal deve estar no caráter amoroso de Deus e não no próprio mal. Que frase inteligente, é ou não é? Com base em seu caráter de amor, somos capazes de lidar com a esperança, com o difícil problema do mal, não para justificá-lo, mas para nos concentrarmos em algo maior, ou seja, a gloriosa esperança. Romanos 8:18. Esperança em quem? Naquele que enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse 21:4. Quem é que diz isso? O autor da lição, John Peckham. Muito bem. Então, se é uma questão de escolha, que escolha eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a escolha de confiar em Deus, porque, numa frase, ele enxugará toda a lágrima, ou seja, o mal e o bem não existirão mais juntos. Muito bem. Então eu lhes convido agora para nós aplicarmos a lição. Venham comigo nessa aplicação. Ao lidar com o difícil problema do mal e do sofrimento, precisamos reconhecer que somos limitados na compreensão de muitas coisas que antecedem, aliás, que acontecem conosco e ao nosso redor, assim como Jó. Diante disso, de que maneira podemos tratar o problema do mal com esperança? É tudo que nós vimos aqui na explicação que foi dada, não é? Nós vimos que o mal é uma permissão de Deus para que nós tenhamos um momento didático de compreensão do que resulta o mal e possamos escolher, portanto, o bem. E a esperança é que, ao escolher o bem, ao invés de experimentar destruição, nós vamos experimentar construção. Essa é a questão que está aqui. Essa compreensão precisa ser mudada. Paulo fez um apelo aqui no texto da lição. Mudem a sua mente, não pensem com os pressupostos do mundo, mudem a sua capacidade mental, expandam os seus limites para que vocês possam optar inteligentemente e com esperança pelo sistema de Deus. Eu lhes convido para uma oração. Então vamos orar. Bondoso Deus e Pai, acabamos de ser
educados de uma forma muito explícita através do texto da lição dessa semana. Eu me refiro a educar porque foi colocado diante de nós que nós temos que escolher obedecer. E isso é um processo educacional. Obrigado porque o Senhor nos dá esse esclarecimento. E tudo o que nós pedimos é que o Santo Espírito opere em nossas vidas para que tenhamos docilidade em ouvir e seguir o conselho do nosso Deus. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Professor, lição 7. Esse número 7 é importante na Bíblia, não é? E realmente uma lição extraordinária, conforme eu disse na lição passada. Daqui para frente os assuntos estão sendo cada vez mais empolgantes. E por conta disso eu posso lhes convidar para a lição da semana que vem, que o assunto é ainda mais interessante. Venham conosco, porque, professor, a sua missão é tornar palatável ou descomplicado o assunto para que a sua igreja possa crescer. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá!